Meus cumprimentos a quem está assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Diego, sou professor de filosofia e hoje a nossa aula será sobre os períodos e campos de investigação da filosofia grega. Antes de começar a explicar especificamente sobre a filosofia grega, que é o momento clássico da filosofia, eu gostaria de explicar que a filosofia, no geral, na sua história, ela se separa em 4 grandes momentos. Você tem o início da filosofia, que é o momento que nós chamamos de filosofia clássica. Você tem a filosofia medieval, que é justamente o momento onde a igreja domina a filosofia. Você vai encontrar aí vários nomes de santos, de padres, como grandes filósofos. Posteriormente, tem a filosofia moderna, que na minha concepção, na separação que eu faço, ela já abrange desde o final da filosofia medieval, com o Renascimento, até o início da filosofia contemporânea. E nós temos a filosofia contemporânea, que vai do final da filosofia moderna até os dias de hoje. Especificamente falando da filosofia clássica, da filosofia do mundo grego, e no final já greco-romano, nós temos 4 períodos principais. Lembrando que a partir de agora nós estamos falando de filosofia clássica. É o início da filosofia, é o momento onde a filosofia se desenvolve no contexto ali da Grécia. Nós temos um momento que é chamado de pré-socrático, que vai do surgimento da filosofia até Sócrates, que é mais ou menos em torno aí do século 7 a 5 a.C. Você tem o período socrático ou humanista, que vai do século 5 ao século 4 a.C. Você tem depois o período sistemático, que vai do século 4 ao século 3 a.C. E depois do período sistemático, o último período da filosofia clássica ou da filosofia grega, que é o período helenístico ou greco-romano, que é um período que vai do século 3 a.C. ao século 4 depois de Cristo. Lembrando que a filosofia medieval, esse domínio da igreja, que já é um assunto posterior, ele vai começar não exatamente no nascimento de Cristo, como muitos podem pensar, mas sim 400 anos depois de Cristo. O cristianismo ele começa a se disseminar, a se desenvolver com força, não exatamente no momento em que Cristo viveu, mas sim muito posteriormente, aproximadamente aí 300 a 400 anos depois de Cristo. Então vamos falar primeiramente do período pré-socrático. Por que período pré-socrático? O nome ele é de certa forma até óbvio. Você tem a figura de Sócrates e você define o período anterior a Sócrates como antes de Sócrates, pré-socrático. Esse período pré-socrático ele vai desde os primeiros filósofos, que você tem aí os filósofos de Mileto, que são Tales, Anaximandro e Anaximenes, e posteriormente outros filósofos desse período também, como Demócrito, como Parmênides, como Zenão, e outros filósofos do período pré-socrático. O que é a ideia central desse período pré-socrático? O período pré-socrático ele é um período no qual a filosofia ela ainda é nascente, ela ainda está se desenvolvendo. Então você tem um contexto mitológico associado a um contexto da filosofia. A filosofia ela surge como uma forma de questionamento. Isso daí é comum ouvir que a filosofia ela surge como um questionamento, um porquê. Mas qual que é esse porquê da filosofia? Qual que é esse questionamento? O filósofo ele quer saber qual é o princípio das coisas. O filósofo ele quer saber o que gera as outras coisas. Esse princípio ele é chamado de arqué. Arqué é a palavra em grego que designa aquilo que é a origem das coisas. Outro nome que nós podemos dar a esse questionamento também do filósofo pré-socrático é o que é a physis. A physis, na tradução para o nosso português moderno, seria natureza. Só que physis também pode ser entendido como tudo aquilo que existe, tudo aquilo que é o mundo em si. E depois da physis, maior que a physis, o cosmos.
Para o grego, nesse período do surgimento da filosofia, o cosmos é o que nós chamaremos de universo. Só que o universo, na nossa concepção, ele é infinito, ele é grande, ele é de dimensões inimagináveis pelo homem. No contexto da filosofia pré-socrática, do mundo grego clássico, o universo ele é limitado. Ele tem um determinado tamanho, ele tem uma determinada ordem. Então, o que é importante saber a respeito desses filósofos pré-socráticos? Eles procuravam a explicação racional para o mundo a partir da observação do physis. Eles partiam do princípio de que a explicação racional para aquilo que eles queriam saber estava na observação do mundo. Você tem, por exemplo, Heráclito. Heráclito disse que as coisas se geram através do movimento, através da mudança. Ele tinha uma palavra para isso que era pantarrei, que é uma palavra que significa movimento, alternância dos contrários. O que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, que as coisas elas estão em constante mudança, em constante alternância. E é justamente essa mudança, esse movimento, essa alternância que transforma as coisas no que elas são. Ele tem uma frase muito famosa que é a seguinte, ele disse, nunca te banharás 2 vezes no mesmo rio. O que significa dizer isso? Parece até absurdo. Como é que eu não posso tomar banho 2 vezes no mesmo rio? O problema é que o rio ele já não é mais igual. As águas do rio a todo momento fluem. As águas são outras, o leito do rio é outra. E você mesmo também não é o mesmo. Você já é outra pessoa. Você já acordou com um humor diferente, você já acordou com uma ideia diferente, você já acorda com uma disposição diferente. Você, inclusive, a cada momento que você vive, você está passando por experiências diferentes. Então, tanto você, o seu próprio corpo, quanto a sua mente, eles são diferentes. Se hoje você sai para andar de moto e você cai de moto, se rala todo, se quebra todo, amanhã com certeza você vai ser uma pessoa diferente, tanto no seu corpo quanto na sua mente. Temos também aí a ideia de Demócrito, por exemplo. Demócrito também continuando na questão dos pré-socráticos. Demócrito traz a ideia do átomo. Átomo, essa palavra átomo, significa aquilo que é indivisível. A é uma partícula negativa e tomo significa parte. Então, átomo, parte indivisível da coisa, aquilo que não pode mais ser dividido. E naquela época, sem absolutamente nada da tecnologia que nós temos hoje em dia, Demócrito propôs a ideia de que as coisas são formadas por átomos e que os átomos são a menor partícula de um objeto, de um elemento, de uma coisa, de qualquer coisa que possa existir. Você tem também Parmênides. Parmênides, ele é opositor à ideia de Heráclito. Não que Parmênides e Heráclito tivessem uma briga e discutissem em praça pública, mas as ideias elas são, de certa forma, opostas. Por quê? Parmênides diz o seguinte, o ser é. O ser é. Aquilo que é. O livro é o livro, o vídeo é o vídeo, o professor é o professor, o ser é. Aquilo que é. Do nada, nada pode vir a ser. Então ele diz o seguinte, você não pega um pouquinho de nada na sua mão, junta com outro pouquinho de nada de outra mão, e de repente você tira dali uma pessoa, ou faz água, ou faz seja lá o que for que você queira fazer. Seria muito legal se a partir do nada você pudesse fazer alguma coisa. É necessário para Parmênides que algo exista para que um terceiro, um segundo, um quarto, ou seja lá qual for a cadeia de elementos, possa existir. Você pega, por exemplo, o caso da água. A água, nós conhecemos a fórmula da água, a maioria conhece, H2O. Você pega o hidrogênio e o oxigênio. Você junta esses 2 elementos. E esses 2 elementos geram uma terceira substância, que é a água. E assim por diante. Vocês podem ver que as filosofias, por exemplo, de Parmênides e Demócrito, de certa forma até se completam. Inclusive, na filosofia de Parmênides existe um espaço para Heráclito. Por quê? Parmênides diz o seguinte, se uma coisa aparentemente parecia ser, e no momento posterior
Dá a entender que é outra significa que antes ela não era. Então ela não estava mostrando a sua ideia de verdade, o que alguns podem chamar de essência. E temos várias outras ideias aí dentre os pré-socráticos. A ideia principal é que a origem de tudo está na natureza e não fora da natureza. E a pergunta principal da filosofia que esses filósofos tentaram responder durante vários séculos era justamente qual a origem do mundo, da physis. E aí temos, por fim, Sócrates. Sócrates, agora nós entramos no período socrático, ou então da filosofia humanista dentro da filosofia clássica. Por que Sócrates é tão importante que ganhou um período da filosofia só para ele? Porque Sócrates ele inovou dentro da filosofia. Após séculos e séculos de uma filosofia voltada para a physis, voltada para a observação da natureza, Sócrates passa a conceber uma filosofia voltada para o próprio homem. O que Sócrates faz? Ele traz o questionamento, a racionalização, a dialética filosófica para entender problemas do próprio homem, questões do próprio homem. Se o homem usa a filosofia para si, em função de responder suas perguntas, ele está trazendo uma utilidade para o ser humano, para a filosofia, de acordo com a filosofia. Como é que Sócrates agia? Sócrates era um cara chato. Muitos concordam que ele era chato, eu acho que ele era chato. Por quê? O que ele fazia? Ele andava pela praça, andava pelos comércios, andava pela feira. Ele costumava perambular pela cidade, segundo contam os livros de filosofia. E nessas andanças dele, ele costumava questionar as pessoas. Ele encontrava, por exemplo, um jovem falando de justiça. E ele ia até esse jovem perguntar desse jovem, mas o que é justiça? Nós, na nossa vida, temos valores que pensamos conhecer. Afirmamos justiça, afirmamos lealdade, afirmamos amizade, afirmamos amor. São palavras que são conhecidas e nós pensamos saber o significado dessas palavras. Só que no mesmo momento que Sócrates perguntava qual que era o significado daquilo que a pessoa estava enunciando, por exemplo, justiça, simplesmente as pessoas ficavam ali paralisadas, sem resposta. Elas simplesmente estavam falando de valores, de coisas, estavam exigindo direitos que elas nem sequer sabiam o que eram. Isso aconteceu com a justiça, isso aconteceu com o amor, isso aconteceu com a coragem, aconteceu com vários outros valores que as pessoas pensavam conhecer. Então imagine a situação. Você está, de repente, se preparando para ir à guerra, porque você se julga ser um jovem muito forte e corajoso. E de repente você encontra Sócrates no seu caminho. E Sócrates lhe pergunta, por que você vai à guerra? Você, como um jovem corajoso e forte, você diz, eu vou à guerra porque eu sou corajoso. E Sócrates lhe pergunta, mas o que é coragem? Você provavelmente não saberia responder o que é coragem. Se você não sabe responder, e se Sócrates pergunta, o que você imagina? Que ele saberá responder para você o que é coragem, ou o que é justiça, ou seja lá qual for o caso. No caso aqui a gente está dando exemplo do que é coragem. E ele também não responde o que é coragem. Sócrates ele tem uma atitude que é de reconhecer a sua não sabedoria. Inclusive ele tem uma frase muito famosa, que dificilmente as pessoas não conhecem, que é o famoso só sei que nada sei. O que significa o só sei que nada sei? Significa que Sócrates, dentre os homens, ele é um dos poucos que tem o conhecimento de qual é o conhecimento dele. Que na verdade é nenhum. Nenhum. Sócrates simplesmente admite que ele não sabe nada. E o fato dele admitir que ele não sabe nada é a única sabedoria possível. Aí ele faz um contraponto entre ele e aquele que julga saber. Os que julgam saber
De acordo com os exemplos que são dados nos diálogos socráticos, acabam que não sabem nada. São grandíssimos ignorantes. Não sabem nada. E Sócrates envergonha essas pessoas. Sócrates deixa muita gente constrangida com as perguntas dele. Porque ele faz perguntas que as pessoas afirmam ter respostas que no final das contas não têm nem noção de qual é a resposta da pergunta. E o problema é que também ele mesmo não tem a resposta. Mas o fato dele não ter resposta é justamente que consolida a filosofia dele. Lembre-se, só sei que nada sei. Ele também tem uma outra frase muito conhecida que é o conhece-te a ti mesmo. Ele dá a ideia do seguinte, que se você quer conhecer algo, você tem que partir do princípio de que você precisa primeiro se conhecer. Se você não se conhece, não existe a possibilidade que você possa conhecer algo fora de você, ou até mesmo dentro de você, porque para Sócrates, o homem ele tem dentro dele a resposta para as próprias perguntas dele. O que basta ao homem é saber encontrar a resposta para a sua pergunta que ele mesmo já possui, tanto a resposta quanto a pergunta. Então, Sócrates tinha vários opositores, uns piores, outros menos piores. Dentre o pior de todos estavam os sofistas. Sócrates estava preocupado com a questão da verdade, da essência das coisas. Para Sócrates era possível alcançar a verdade através do quê? Da razão, da filosofia. Para os sofistas, não interessava a questão da verdade, interessava a utilidade prática da filosofia. De que forma a filosofia tinha a sua utilidade prática? A mesma que tinha naquele tempo, tinha hoje em dia, justamente em função da democracia. Todos sabem que a democracia ela surge na Grécia. E no surgimento da democracia, o sistema ele era mais simples. Você tinha a ágora, que era um local público, um local de reuniões, e nesse local, todo aquele que fosse homem, que fosse livre, poderia ir lá e defender seus interesses diante da política da cidade. Então, digamos, por exemplo, que eu sou homem, sou livre, sou cidadão natural da cidade em que eu moro, no caso a cidade era Atenas, e eu tenho uma ideia de que o exército da cidade deve ser reduzido. Se eu tiver uma boa retórica, uma boa filosofia, uma boa argumentação, eu posso ir até a Ágora, apresentar meus motivos e fazer com que o exército da cidade seja reduzido. A mesma coisa perante a justiça, eu posso usar a minha persuasão perante a justiça para ganhar uma causa. Então, Sócrates sabia que havia uma verdade e que a filosofia não poderia ser usada em função de ir contra essa verdade. Então, por exemplo, os sofistas, eles usavam a arte da retórica, a arte da filosofia para obter vantagens próprias, para ganhar causas na justiça que não eram necessariamente justas, para conseguir influências políticas que não eram necessariamente do verdadeiro interesse da cidade, entre outras. Então, Sócrates, devido à quantidade de inimigos que ele tinha, de opositores, ele acaba tendo um fim, de certa forma, trágico, a morte. Em um determinado momento da vida dele, ele é chamado a se apresentar à justiça, acusado de estar corrompendo a juventude e de não acreditar nos deuses da cidade. Naquele tempo, você corromper a juventude e não acreditar nos deuses da cidade, caso comprovado o seu crime, a pena era a morte. Sócrates sabia, evidentemente, é claro, que ele não estava desacreditando os deuses da cidade e que ele também não estava corrompendo a juventude. Ele simplesmente queria uma melhor educação para a juventude. Ele simplesmente estava fazendo seus questionamentos filosóficos. Porém, o julgamento procedeu como se Sócrates fosse culpado. Sócrates sabia não ser culpado. E ele foi condenado à morte através de envenenamento por cicuta.
Existem várias histórias em torno desse caso aí que cabe a um posterior momento. Sócrates, porém, ele deixa uma herança muito grande para a filosofia. Como todos sabem, Sócrates era ágrafo. Ele não escrevia, ele não chegou a escrever em nenhum momento da vida dele. Tudo o que sabemos de Sócrates vem através dos escritos de Platão. Platão foi discípulo direto de Sócrates. E, posteriormente a Platão, temos Aristóteles, que é discípulo de Platão. Porém, Sócrates, Platão e Aristóteles compartilham de ideias em comuns, mas também têm suas próprias ideias, principalmente Aristóteles. Aristóteles, dessa corrente de sucessão, desde o início, ele é o que mais difere das ideias, tanto de Platão quanto de Sócrates. E é justamente Aristóteles o principal nome do terceiro período da filosofia grega, que é o período sistemático. Aristóteles traz uma forma de filosofia altamente sistematizante. Ele é considerado, inclusive, o pai da lógica, que até hoje em dia é um sistema considerado válido. Aristóteles ele traz uma grande contribuição para a filosofia no momento em que ele passa a registrar os acontecimentos. Porque você tem aí o caso dos pré-socráticos. Os pré-socráticos, se não fosse em boa parte a contribuição de Aristóteles, registrando aquilo que ele aprendeu e soube a respeito dos pré-socráticos, talvez hoje em dia não tivéssemos registro, como muitos registros foram perdidos. A filosofia de Aristóteles, ela é extremamente rigorosa e sistemática. Do período da filosofia grega até o período sistemático, Aristóteles é um dos filósofos mais complexos. Ele traz ideias de lógica, traz ideias de raciocínio, de razão, de verdade, de categorias. E ele elabora um sistema filosófico que ele se torna praticamente absoluto durante a filosofia medieval. A filosofia de Aristóteles, na filosofia medieval, ela se torna verdade absoluta. Depois de Aristóteles, nós temos o período helenístico. Até Aristóteles, a cultura grega ainda não havia se misturado com a cultura romana. Ainda havia uma determinada separação. Porém, Aristóteles, pelo fato de morar em Atenas, mas não ser ateniense, ele é, de certa forma, rejeitado. Por ser estrangeiro, ele é aceito, é recebido, mas ele é, de certa forma, rejeitado. Então, Aristóteles ele pega seus ensinamentos e leva até Alexandre, que mais tarde será conhecido como Alexandre o Grande. E isso dá bases para que um grande império romano seja erguido. O período helenístico da filosofia grega é justamente o período que vai desde a união entre Grécia e Roma, através de guerras, que entra no período que a gente chama de helenístico ou greco-romano, até mais ou menos 300, 400 anos depois de Cristo. As escolas do estoicismo, epicurismo, ceticismo e neoplatonismo são resultado justamente do período helenístico. O epicurismo, com o estudo da felicidade, a felicidade possível. O ceticismo, que até hoje em dia é conhecido, mas é entendido de forma diferente da sua forma original. E temos aí o neoplatonismo, que seria uma nova forma de entendimento dos ensinamentos de Platão, seriam novos discípulos de Platão. Então, a escola helênica da filosofia, ela traz essa fusão entre o pensamento grego e o pensamento romano, criando uma filosofia que perdura aí do século IV a.C. até o século IV, século III, século IV depois de Cristo. Então, nessa aula de hoje, que já está terminando, nós vimos o quê? Vimos a separação dos períodos da filosofia dentro da história, só revisando: período clássico, período medieval, período moderno, período contemporâneo.
Hoje nós estudamos especificamente o período clássico, que é justamente a filosofia grega. Dentro desse período da filosofia grega, o período clássico, você tem o período pré-socrático, que são os filósofos que estão preocupados com a physis, estão preocupados com a arqué. A gente viu aí ideias de Heráclito, ideias de Demócrito, de Parmênides. Você tem o período socrático ou humanista, os dois nomes são válidos. Vimos aí as ideias de Sócrates, vimos também seus opositores, um pouquinho da história de Sócrates. Vimos o período sistemático, onde um dos maiores nomes desse período é Aristóteles. E vimos, por fim, o período helenístico ou período que é chamado de greco-romano. Só fazendo essa rápida revisão aí no final da nossa aula. Eu agradeço muito por todos que assistiram essa aula e que ainda vão assistir. E eu espero vocês num próximo encontro para tratar de um novo assunto. Muito obrigado.